Oi, gente, vamos lá para o nosso segundo momento, apostila de história, lá na página 9. Na verdade, deixa a tia Sheila explicar. É de 9 até a página 11. A gente não tem muito, na verdade a gente não tem atividade. A gente só tem duas questões aqui que a gente vai precisar responder. Mas a gente vai precisar ler. Então, eu vou combinar uma coisa aí com vocês. Eu vou ler, vou parando, vou explicando um pouquinho, mas depois que a gente terminar a leitura, eu gostaria que você lesse tudo de novo, tá bom? Para você compreender e entender com atenção aí na sua casa, tá bem? Então, vamos lá. No capítulo anterior, você conheceu as diferentes formas de registros individuais, ou seja, os documentos oficiais que cada um de nós tem ao longo das nossas vidas. Você viu que esses documentos possuem diversas informações, como a data e o local do nosso nascimento. Descobrimos que esses documentos também são considerados fontes históricas, pois possuem informações pessoais e ajudam a entender como vivemos e os fatos que aconteceram em nossas vidas. Então, vamos lembrar um pouquinho, lá na página 4, 5, está mostrando, na última aula de história, a tia Sheila explicou isso. Alguns documentos importantes para a nossa vida inteira, né? Desde que a gente nasce, a gente precisa do registro de nascimento, da certidão de nascimento, a gente precisa do cartão de vacinação. E conforme a gente vai crescendo, a gente precisa de outros documentos importantes também para a nossa vida. Nesses documentos, a gente observa que tem o nosso nome, que tem a data do nosso nascimento, alguns documentos precisam ter o nome do pai, da mãe, o local que a gente nasceu, qual foi o hospital. Então, tudo isso são fontes e informações importantes sobre a sua vida. Então, como a tia Sheila também já falou aqui na última aula, nós construímos a nossa história. E nos dias de hoje, nós estamos construindo a nossa história. A partir do momento que a gente nasce, até o dia que a gente morre, a gente tem uma história de vida nesse mundo. E a gente faz a nossa história todos os dias. Cada um está construindo a sua história. Então, na sua casa, tem algo importante sobre você. Tem a sua certidão de nascimento, é algo importante sobre você. Aquela roupinha que você saiu do hospital, que mamãe guarda aí com carinho. Aquela manta bonita que envolveu você para sair do hospital, é também importante para a sua vida. Então são fatos, são objetos, são registros importantes sobre a sua vida que está guardado aí na sua casa, que faz parte da sua história, que faz descobrir quem é você, que tem a sua característica, não é isso? Então vamos continuar. Porém, não só os documentos, como a carteira de identidade, são fontes históricas. Elas podem ser de diferentes tipos e formas, e todas elas, de alguma maneira, contribuem para entendermos como a humanidade se desenvolveu e como viveu atualmente. A partir das fontes históricas, podemos conseguir várias informações do passado, que ajudam a construir a história, o tipo de alimentação das pessoas, como se vestiam, o que elas costumavam fazer em seu tempo livre, o que estudavam, por exemplo. Essas informações nos ajudam a conhecer nossos antepassados e a compreender a nossa vida no presente, entender os motivos de alguns conflitos entre diferentes povos, por que deixamos de fazer alguma ação, como algumas práticas do passado fizeram a diferença em nossos costumes do presente. No capítulo 4, no capítulo 5, vamos descobrir mais sobre diferentes fontes históricas. Aí aqui tem uma fala, ó. Tem um diálogo aqui. Como posso saber de alguma coisa que aconteceu há muitos anos, quando eu nem era nascido? Aí a professora fala, para conseguirmos entender os acontecimentos do passado, precisamos analisar as fontes históricas, Filipinho. Então, o que ela quer dizer? O que aconteceu no passado, histórias que a gente
nem estava, a gente não estava aqui ainda, a gente não era nascido. Então, coisas lá do passado, a gente consegue compreender, ler, pesquisar, analisar, entender por causa de quê? De fontes históricas. O que são essas fontes históricas? Fotos, livros, cartas que foram escritas e deixadas, documentos, objetos, roupas. E aí a gente vê isso muito no museu, né? Quando a gente vai a um museu, a gente encontra muito isso. Coisas do passado, objetos, documentos, cartas, fotos, tipo, coisa que já aconteceu há muitos e muitos tempos, né? Então, coisas que ficaram para trás, mas que para a gente compreender, mas que para a gente entender, tá lá. Para a gente ver, para a gente ler. E aí eu vou falar aqui um exemplo. Os escravos, por exemplo. Como viviam os escravos? O que acontecia naquela época dos escravos? O que eles comiam? Como era a casa onde eles dormiam, onde eles viviam? Hoje a gente tem isso tudo pertinho da gente. Por quê? Fontes históricas. Algo que aconteceu há tanto e tanto tempo, mas que hoje a gente consegue ler. Por quê? Porque tem o registro, porque tem as fontes históricas, porque tem os documentos, né? Porque tem algo que está aqui guardado para a gente conhecer, compreender e analisar e entender como era toda a história e todas aquelas coisas que já aconteceram com os escravos, né? Há um tempo, muito tempo atrás. Aí tem aqui na página 10 a continuação. Vamos lá? Os documentos históricos também servem para conscientizar os homens de sua função de agentes transformadores do mundo. Ao estudar esses documentos históricos, o homem se vê diante do que outros foram e fizeram no passado. E isso nos ajuda a compreender o que somos e o que fazemos. Não temos o poder de voltar no tempo. Olha que legal, a gente não pode voltar. Mas, por isso, por meio dos registros da história, podemos pesquisar e conhecer o passado. O que tia Sheila falou dos escravos, dos índios, que a gente também conhece e sabe por causa das fontes históricas. As informações recolhidas nos documentos e nas fontes históricas não servirão ao presente se não forem questionadas e interpretadas. Ou seja, as fontes históricas, por si só, não são capazes de dizer exatamente o que aconteceu no passado. Elas ajudam os pesquisadores no presente a construir uma narrativa histórica sobre o passado. Assim, quando o historiador usa um texto antigo para entender como os gregos viviam há centenas de anos, ele precisa ler e interpretar o texto, assim como você faz com os textos na escola. Porém, o historiador também irá questionar, fazer perguntas, como: será que tudo aconteceu assim como está escrito neste antigo texto? Existem outras fontes que podem comprovar essa informação? Quando o historiador acredita que uma fonte não traz informações verdadeiras ou não possui todas as informações necessárias para o estudo de determinado período do passado, ele buscará essas informações em outras fontes que podem ajudá-lo em sua pesquisa. As fontes históricas são importantes em nosso dia a dia, pois a partir delas podemos lembrar de fatos e acontecimentos que marcaram nossas vidas e a vidas dos nossos amigos e familiares. Então, tudo que a gente constrói hoje da nossa história, pessoas do passado também construíram. Então, esses fatos históricos, essas fontes históricas, essas informações hoje são importantíssimas para a gente conhecer, compreender e entender algo do passado. Algo que já aconteceu, algo que a gente não estava aqui para ver, para presenciar, mas que aconteceu e através de livros, de fotos, de imagens, de objetos, de roupas, a gente consegue viajar nesse tempo e chegar lá no passado. O tempo que a gente não pode mais voltar. A gente não pode voltar no tempo, mas a gente pode compreender o tempo através das fontes históricas. É isso?
Então aqui tá assim, análise e reflexão do texto. Essa parte tia Sheila não vai ler. É a parte que você precisa responder a letra A e a letra B. Então aqui é uma situação descrita abaixo que você vai estar lendo com cuidado, com carinho, com atenção, para conseguir responder a A e a B. A letra A e a letra B. E aí, a gente termina aqui. Ó, daqui para baixo, a gente não vai, tá? No dia de hoje, a gente só vai até a letrinha B. Então, essa parte de baixo você vai estar lendo para conseguir responder A e a B. Tá muito fácil, mas eu queria que você na sua casa aí, com um tempinho aí, com mamãe pertinho, leia com calma, com tranquilidade para você responder. Então, a parte de história é essa. A gente vai terminando por aqui. A gente termina na página 11, aonde tia Sheila falou. E aí estou aqui na plataforma juntinho com você, tá bom? Se precisar de alguma coisa ou de alguma ajuda, faço com muito carinho. A gente termina hoje com a apostila de história. E eu fico aqui pertinho de você até o final da nossa aula para qualquer informação e para qualquer ajuda, tá bom? Um beijo. Tchau!